Boa noite! Que máximo! Mais uma quarta-feira, 19h30, aqui no nosso Pode Escutar. Gente, a gente vai começar com um quadro novo. E eu quero a opinião de vocês, desde já. Porque eu sei que a maioria que acompanha a gente é o nosso público materno. Então a gente vai iniciar agora uma série de bate-papo materno. O que vocês acham? E a gente pode trazer diversas mães para falar sobre suas experiências, qualquer uma, amamentação, neurodiagnóstico do filho, que é o nosso tema de hoje. A gente pode falar de qualquer dificuldade. Qual foi a fase mais difícil no teu maternar? Tu já tá na adolescência? Mas e aí, né, na fase do videogame, qual foi a que você teve mais dificuldade aí para passar? Então vem com a gente aqui, manda mensagem para mim, para que a gente possa discutir um pouquinho. Mas eu acho assim que tem tanta mamãe pedindo diversos assuntos que eu e o Cauê, a gente conversou muito, né, Cauê? A gente conversou pra caramba e vimos a necessidade da gente fazer o bate-papo materno. E para iniciar esse lindo quadro, que eu tenho certeza que vai ser várias trocas incríveis, né, de experiências, de choro, de emoções, de fazer com que a gente seja espelho também para outras mães, para que a gente encoraje ou para que a gente, com nossa experiência naquela fase ou num determinado, uma fase do nosso maternar, que a gente consiga também te ajudar de alguma forma, porque o nosso intuito no Pode Escutar sempre foi esse, né? Da gente trazer mais informações, mais teorias acerca desse maternar, acerca do desenvolvimento infantil, acerca de saúde materna, de saúde mental, né, de autocuidado. Então é tudo isso que a gente tem trazido aqui no nosso Pode Escutar, dividindo isso tudo com vocês. Então vai mandando sempre a tua opinião, é tão importante pra gente receber a tua sugestão de tema, o teu feedback de que tá conseguindo acompanhar, de que tá muito legal, que os temas são muito legais. Semana passada foi um tema muito legal e que repercutiu, assim, teve uma repercussão sensacional com a doutora Maria Júlia, né, a nossa delegada, que veio falar sobre o abuso sexual infantil, um tema realmente, assim, de extrema necessidade e de extrema importância também de ser falado. E teve uma repercussão gigantesca, né? Então eu espero que cada vez mais a gente traga realmente aqueles assuntos que para você é um diferencial, é uma necessidade. E como a gente nunca sabe, né, o que o outro está passando, qual a necessidade do outro, eu sempre já começo a te falando sobre o nosso tema e a importância do teu compartilhar, né, do teu compartilhamento dos episódios com a tua rede materna, com outras mamães que você conhece, da escola, que faz parte do teu dia a dia, mas sempre encaminha também, porque a gente sempre vai trazer esses assuntos relevantes para a gente, mamãe, para o nosso maternar, ter a teoria para que a nossa prática seja um pouquinho mais leve, né, ou pelo menos a nossa expectativa também. E hoje eu trouxe ela, uma pessoa extremamente importante, que está conosco desde o início do projeto, da vontade de montar o podcast. Lenoca, gente, que eu falo em todo podcast. Lenoca tá aqui hoje comigo. De novo, né? De novo a gente conseguiu arrastar essa mulher pra cá. Difícil, mas eu vim. Olha, a gente já tá namorando esse tema com ela já faz um tempo. Porque eu acho, assim, que ela é uma mãezona, ela realmente consegue arregaçar as mangas e falar assim, o que é que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E eu acho que, assim, isso é muito de mãe, né? A mãe, realmente, ela pega pra si a dor do filho e o que quer que tenha que fazer, a gente vai fazer para ver o nosso filho se desenvolver bem, para ver o nosso filho ter as suas necessidades respondidas, atendidas, não é verdade? Então, assim, eu tenho certeza que pra gente iniciar essa nossa série de bate-papo materno, tinha que ter você, Lenoca. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite do convite. E eu tenho certeza que tudo que você vai falar aqui vai servir de muita inspiração para outras mamães com diagnósticos recentes ou com suspeitas, porque coração de mãe sabe, né? Ou com suspeitas. Eu tenho certeza assim que você
com a sua fala, com a sua emoção, com a sua verdade, você vai inspirar muitas outras mamães também. Então, mais uma vez, muito bem-vinda novamente ao nosso podcast, viu? Muito obrigada. E eu preciso apresentar melhor a vocês, né? Porque a gente fala de Lenoca, a gente agradece aqui ao patrocínio sempre, né? A parceria sempre de Lenoca, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, né? Que ela faz todos os aniversários lá de casa, que a gente sempre tem bolos e docinhos e até na minha empresa, né? De uma forma cooperativa, de uma forma institucional, a gente tem Lenoca também. Então a gente está sempre falando desse lado profissional dela, né? Mas agora eu vou apresentar um pouquinho melhor para vocês a esposa de Cauê Jucá, gente. A mamãe do João e da Aurora. A Carlena Souza do Vale Jucá. Olha só que legal. Então, deixa eu apresentar melhor para vocês a nossa convidada de hoje. Ela é formada em design de produtos. Então, assim, ela pega toda essa criatividade dela e coloca na criação dos doces, dos bolos incríveis e diferenciados que só ela faz. Com bacharelado em moda, vê de onde vem toda essa criatividade. E pós em design de interiores, minha Nossa Senhora, hein? Mesmo com toda essa formação em design, foi na confeitaria que ela encontrou seu verdadeiro amor, criando doçuras que aquecem o coração. Muito bom. Agora eu vou apresentar um pouquinho melhor para vocês a Lena, hein? Ela é conhecida carinhosamente como Lena. Carlena é muito mais que uma confeiteira. Ela é uma mulher que transformou sua paixão em uma forma única de abraçar o mundo. Lena sempre acreditou que comida de verdade é aquela que abraça. E essa filosofia está presente em cada criação que sai de suas mãos. Casada com Cauê, é mãe de 3 filhos, que são luz da sua vida. João, Aurora e Rebeca, que é a sua afilhada de coração. Quando João recebeu o diagnóstico de autismo, Lena descobriu uma força que nem imaginava possuir. Transformou-se em uma guerreira incansável, estudando, lutando pelos direitos dos filhos. Podem me chamar de nervosa, barraqueira, do que for, porque eu sou tudo isso mesmo. Diz ela orgulhosa de sua determinação materna. Filha de Helena e Maurício, Lena carrega os ensinamentos de uma mãe que sempre dizia: tudo de ruim que acontece é algo que vem para melhorar. Mesmo enfrentando há anos a saudade diária de sua mãe, ela encontra força nessa frase para seguir em frente. Ao lado de sua irmã Camille, que é a sua maior cumplicidade. Seu marido sempre a descreve como uma pessoa que possui força e ternura na mesma medida, o que é capaz de mover mundos para ver os seus sorrisos. Sonhadora, guarda o desejo de criar um lar sempre cheio de afeto. Em suas próprias palavras, eu sempre tentarei ser colo, abraço e amor na vida de vocês. É exatamente isso que ela oferece ao mundo através de suas criações. Um abraço doce e que aquece a alma e alimenta não apenas o corpo, mas também o coração de quem recebe qualquer doce seu. Meus parabéns por esse currículo incrível. Eu acho a que... pessoa só vem pra chorar, né? E eu aqui tentando não chorar. Falei assim, gente... Sensacional. Eu acho que esse nosso detetive não teve muita dificuldade... Não teve muita dificuldade hoje para fazer essa apresentação pessoal aqui não, né? Muito bom, muito bom. Mas olha só, Lena, nós temos várias perguntas aqui sobre como descobriu, qual foi a reação dela, sobre o diagnóstico de autismo do João, e que não é só sobre autismo. O João tem outros diagnósticos também, que a gente vai falar um pouquinho. Nada científico, é muito mais pelo lado materno, né? O que essa mãe suspeitou, como ela descobriu, o que ela fez, como que está hoje no coração dela, na cabeça dela. Então, já compartilhe esse episódio para que chegue no maior número de mamães possíveis. A gente sabe, já foi diversas vezes temas aqui no nosso podcast sobre essa alta de diagnósticos de neurodesenvolvimento, né? Então, a gente sabe que muitas mamães
já entendem sobre sinais, sintomas e já começam a buscar avaliações desde cedo, de forma precoce. Isso é muito sensacional. Então, a gente sabe que muitas mamães estão vivendo isso. E quanto mais a gente compartilhar e falar e mostrar esse outro lado, que tem mais pessoas que, mesmo que a gente não a conheça, mas tem mais pessoas que estão ali, junto com você, vivendo também essa fase. E o que fizeram para, de repente, não se deixar sucumbir por um diagnóstico, porque o seu filho não se resume a isso. Só que num primeiro momento, muitas mães podem se sentir dessa forma, sufocadas, né, com esse diagnóstico, com medo, inseguras, o que vai acontecer. Então é isso que a gente quer dividir com vocês. Então já não esquece de comentar, de deixar a tua experiência também, de compartilhar esse episódio, de curtir, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então eu conto com a tua participação. E se ainda não se inscreveu, não se esquece, tá? Se inscreva, olha o sininho aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Mas, Lenoca, eu acho que a primeira pergunta é justamente essa. Quantos anos o João tinha quando você começou a prestar atenção em alguns sintomas, sinais? Quais foram eles? O que te chamou a atenção? Ou se foi alguém que falou, Lena, olha... Conta pra gente. Eu vou contextualizar um pouquinho, porque, Sim. assim, são muitas coisas, né? Uhum. Quem me chamou a atenção realmente para isso foi a Mili, né? Psicóloga. Não tinha outra pessoa para fazer isso. Mas, quando a gente morou em Itajaí, eu e o Cauê, a gente tinha aquela coisa que a gente percebeu que o João enfileirava os carrinhos. Uhum. Aí a gente achava lindo que ele fazia tudo organizadinho e não sei o quê. E uma vez eu tava sozinha em casa com o João e eu querendo bater uma foto do João e o João nunca olhava pra foto, né? E aí eu, comigo sozinha, pensei assim, será que meu filho tem alguma coisa? Eu disse, vou ficar pensando nisso, que isso é besteira da minha cabeça. Meu filho tá se desenvolvendo, tá super bem e tudo. E o João também tinha os flips, né? Quando ele ficava muito feliz, ele tinha os flips. Só que eu não tinha conhecimento algum sobre autismo. O único conhecimento que eu tinha foi que a Mili trabalhou numa escola com um menino que era autista. Então, assim, eu não tinha aquele conhecimento teórico da vivência, do que é conviver com uma pessoa autista. Eu não tinha aquilo aflorado em mim, né? E aí a gente retornou para Belém, né? E logo depois da morte da mamãe, o João começou a ter crises. Ele né? já tinha quantos anos? 3 anos. 3 anos. E aí eu comecei a achar que na época era pela falta da mamãe. E aí a Camila o tempo todo, mana, vai atrás, mana, isso. Eu disse, não, não, mana, é da personalidade do João, não sei o quê, e não. E sempre inventava uma desculpa. Porque, Paty, é o que eu sempre falo assim pra todo mundo. Não tem uma mãe que olhe pro céu ou que peça pra Nossa Senhora um filho, que ela vai te dizer assim, ai, Deus, me dá um filho autista, Que tenha qualquer tipo qualquer de problema. deficiência, qualquer coisa. Não tem isso, né? Só vem pra você. É simples assim, né? E aí, o João, ele foi uma criança que eu quis muito, né? Ele é... Muito desejado. Muito desejado por mim. Muito, assim, de uma forma que não tem explicação. E então eu coloquei muitas expectativas em cima do João, né? Eu queria um filho perfeito, de alma, corpo e pensamento, e aquela criança perfeita. E ele é lindo, né? É meu filho, mas ele é lindo demais. E aí começaram a Camille, e até que um dia foi um amigo nosso em casa, um amigo nosso da família, e ele é cadeirante. E o João não quis saber da cadeira, não se interessou por nada, não quis saber como a cadeira funcionava e tudo, e ele pegou e chamou a Mili e falou. E aí a Mili falou pra ele que eu tava muito resistente, que não sei o que e tal. E aí começaram a mandar mensagem pro Cauê, pro Cauê tentar conversar comigo sobre isso. E aí eu vi as mensagens e disse assim, tá bom, vocês querem dizer Vamos que tirar a prova.
Eu disse, eu vou fazer porque eu vou provar pra você. Mas mesmo tu negando, Lena, mesmo tu negando, tinha alguma pontinha de dúvida? Tinha essa que eu te disse quando a gente estava em Itajaí, mas depois só nessa questão da foto, você não olhava, depois você negou mesmo. Neguei, e não conseguia enxergar que tinha mesmo mais sinais claros. Isso. Eu não sei se dizer pra ti, Paty, também, isso é uma coisa que, assim, como tinha 4 meses só que eu tinha perdido a mamãe, entendi. E eu também não queria sentir aquela dor naquele momento, entendeu? Então, eu disse, então vou fazer a avaliação pra provar pra todo mundo que meu filho não é autista, que é a personalidade dele. E aí, eu já tava grávida da Aurora, na época. E fui fazer a avaliação. E a avaliação, a gente sabe que não é uma coisa... Quem foi o primeiro profissional que você Foi procurou? A Roberta. E ela é o quê? Ela é neuropsicóloga. Ela faz avaliação de crianças autistas. Por sinal, eu indico a Roberta para todo mundo. Vai vir aqui, hein, Roberta? Já vamos agendar. É a minha, assim, meu ponto de referência. É Roberta o quê, Lena? Roberta Proença. Roberta Proença. Ela é meu ponto, assim, de referência para fazer a avaliação. Foi a Roberta, né? E aí eu disse, eu só vou fazer se for com a Roberta. E eu sou muito assim, Paty. Eu quero fazer uma coisa, eu quero com aquele profissional, eu quero com aquela pessoa. Já conhecia ela, então? Já, ela era minha cliente, a Roberta. E ela foi aluna da Mili. Sim. Então eu já tinha uma coisa com a Roberta. Portanto, que quando eu fui falar com a Roberta pelo WhatsApp, nem foi pelo WhatsApp, eu falei com a Roberta pelo Instagram. Eu já mandei pra ela, tipo assim... Um resumo, olha, estão falando... Roberta, isso, não, eu mandei um monte de coisa pra ela. Nunca foi em primeira pessoa, eu tô achando, não, estão falando... eu acho que meu filho não tem, mas eu vou fazer a avaliação e não sei o que. Aí ela disse, Helena, e eu fui muito sincera com ela em todas as coisas que eu falei. Muito. Portanto, que a Roberta nem fez... como é que a gente fala, amor? A primeira avaliação que é com os pais. Ah, tá, na anamnese. Não fez. E com a gente, ela disse, Carlena, não precisa, porque eu vi que tu foste muito honesta comigo. Então, a gente vai fazer a avaliação com o João. E aí, começamos. Foram 6 a 7 sessões que a gente fez. A 8ª já foi o retorno, né, que ela deu. Só que a gente sabe que leva... É uma sessão, são várias sessões e não sei o que, muitas coisas, assim, pra se realmente chegar. E aí, a gente, na última sessão, ela deu retorno pra gente. E naquele momento, ela já disse, olha, Lena, eu não posso dar o diagnóstico, porque quem dá o diagnóstico realmente é o neuropediatra, mas ele tem todos os sinais, características. Que ele é autista e tudo. E eu já tava com uma barriga... Linda da Aurora. Morrendo de chorar no consultório, porque foi a coisa que eu mais fiz logo depois do que eu soube, né? Porque pra mim, o diagnóstico pra mim, Paty, o Dr. Vitor, né, Leão, que deu o diagnóstico do João e tudo, ele deu o diagnóstico e pra mim ali foi muito tranquilo, na hora que ele me deu o papel, né, que eu vi escrito. Pra mim, realmente, eu recebi o diagnóstico da boca da Roberta, apesar de não ser o correto, né? Sim. Mas pra mim... Mas ela né? Assim, ela pode não dar com CID e tudo, mas ela avaliou todas as características e ela vai te apontar, né? Isso. Pra mim, foi ela que me deu. E assim, sou muito grata, porque a Roberta foi muito... humana comigo, sabe, assim, ela foi muito legal comigo, muito, muito, muito mesmo. Então, eu não tenho palavras, assim, para agradecer. E aí, depois disso, eu acho que talvez tenha sido mais difícil, porque a tua expectativa ainda estava negacionista, né? Ainda estava ali olhando para ele como não tem nada. E eu vou, tipo, provar para vocês, estou fazendo isso mesmo porque muita gente está falando. E quantas vezes, né, a gente não vê isso? Olha, eu trabalho com diagnóstico de surdez, né? Então, quando você dá o diagnóstico também para uma mãe de que o filho dela não ouve bem e ela não tem qualquer tipo de suspeita daquilo, por exemplo, porque para você perceber que existe uma perda de audição no seu filho, essa perda de audição precisa ser muito grande. Daquela de você, tipo, chamar, bater uma porta ou bater alguma coisa e teu filho não reagir. Então a mãe, ela já vai pro teu consultório, já meio que, olha, eu vim descartar, mas
Eu acho, meu coração fala que ele não ouve bem. Quando essa mãe, que eu sempre faço essa pergunta, o que que o teu coração de mãe acha? Teu filho ouve bem? Teu filho não ouve bem? E aí quando ela me fala assim, não, eu não tenho suspeita nenhuma, e me dá uma alteração auditiva, eu nem dou o diagnóstico ali. Eu já chamo para uma sala reservada para que eu desenhe, explique que exames são aqueles, o que que cada um avalia, porque ela não está com a expectativa de receber aquele diagnóstico. Né? Então é a mesma coisa. Tua expectativa estava aqui e lá vem esse balde de água fria. E aí foi só choro. Tu olhaste pro João diferente esse dia? Paty, eu vou te ser bem honesta, eu não consegui nem chegar perto do João nesse dia. De tanto que eu chorava. Eu chorava muito, porque a sensação que eu tive foi de um luto. Né? Parece que as minhas expectativas, os meus sonhos ali tinham tudo, sabe, virado pó. E aí só teve as pessoas que me abraçaram, né? Que foi a Mili, que foi o Cauê. Eu digo que o Cauê naquele dia me deu um banho, que se ele não tivesse me dado banho, eu não tinha nem conseguido me levantar pra tomar. Sabe, assim, foi muito difícil. Muito. Porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia o que o meu... Nem pra onde ir, né? O que eu faço agora? Como eu falo hoje para as pessoas que eu indico os profissionais e tudo, eu dou todo um caminho, sabe? Porque eu já sei qual é o processo. Eu digo, gente, o que eu tô falando para vocês é o que eu queria ter ouvido na época. Tipo, a Mili me deu esse suporte, né? De vai fazer uma avaliação, vai não sei o quê, mas a gente ainda, mesmo assim, a Mili não... Fazia muitos anos que a Mili não trabalhava mais com essa área, né? E aí... A Roberta me deu a notícia que ela não ia poder atender o João, porque ela estava muito lotada. E aí, a minha referência foi a Camila, que também foi aluna da Mili. Eu acho que ela foi aluna da Mili. E a Camila trabalhou muitos anos com um menino que é autista, que eu vi o desenvolvimento dele, o processo do desenvolvimento dele, e eu disse, eu quero a Camila, porque a Camila vai conseguir. Ela também é psicóloga. Ela é psicóloga. E ela tem uma equipe, né? Que ela que gerencia. A equipe do João, assim, ela que... É Camila o quê, o nome dela? Almeida. É a Camila que gerencia tudo. E aí, eu ainda tinha muitos medos perante a UABA, se ia ser aquela coisa muito... rígida e não sei o quê, e eu não queria isso, porque eu sempre vi o João muito livre, né? Tipo, solto, correndo, brincando. A minha imagem do João é essa, dele rindo, brincando e tal, sabe? Então eu não queria que fosse uma coisa rígida, eu queria que o João fizesse um processo mais livre, né? Que ele se desenvolvesse, mas que fosse uma coisa livre, que não fosse uma coisa muito... impactante, conceitual assim, ali, né? Eu queria uma coisa mais... E a gente já falou aqui também no nosso podcast com uma psicóloga que falou sobre essa ciência, né, do ABA. Porque realmente virou quase uma seita, né? De tipo, é autista, tem que ir pro ABA. E a gente sabe que não é assim. Que cada criança tem uma necessidade diferente, que nem sempre essa metodologia vai ser a melhor indicada, né, para aquela criança. E assim, Lena, você começou a pesquisar sobre o autismo para você ter essa teoria mais... Não foi nesse dia, porque esse dia, como você falou, você ali estava tentando processar tudo aquilo, mas quanto tempo você precisou para falar assim, tá bom, agora o que é que eu tenho que fazer? Não demorou muito, não. Logo depois eu já fui, tipo, pesquisar. Acho que na próxima, acho que foi no final de semana, mais ou menos isso, eu disse, Cauê, vamos atrás da Camila, vamos conversar. Aí a Camila fez a ponte entre a gente. Aí a gente já marcou uma sessão com a Camila, né? Pra gente, eu e o Cauê conversarmos com ela. E aí, já, mais ou menos, já foi iniciando. O João não tinha nem ido no neuro, não tinha feito outras avaliações, mas eu disse, vamos começar. Se é pra começar, vamos fazer, entendeu? E aí... Paty, eu vou te dizer assim, uma questão que pesa muito é a questão financeira, né? Porque eu não vou te falar que é caro, porque o que vocês fazem perante o profissional é o certo,
o valor que é. Mas é caro pra família. Porque a gente não paga. Porque demanda muito, né? Não paga a gente um não mata profissional um profissional. São vários, entendeu? Então, assim, pra família é um peso. Eu até digo uma coisa que às vezes as pessoas ficam meio assim, autismo não é pra pobre. Porque é muito difícil, Paty. Financeiramente, é muito custoso. Porque quem quer ver realmente seu filho se desenvolver, vai procurar tudo que ele precisa, né? fazer. Tu consegue pelo SUS? Consegue. Bom, consegue. Não vou dizer que é ruim. Consegue, sim. Consegue pelo plano de saúde? Consegue. Mas quanto tu tem que brigar no plano de saúde pra tu conseguir, é muito difícil. Entendeu? Tem direito, também, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Tem, mas você sabe o processo que é, a dificuldade que é. Quantas coisas tu tem que engolir pra tu não explodir ali, pra tu poder conseguir uma coisa pro teu filho, é muito ruim, entendeu? Então, assim, acho que a parte mais difícil pra toda mãe, pra todo pai, pra família, é essa questão, sabe? Do financeiro, assim. Mas a gente vai tentando driblar, né? Com certeza, vai vendo as necessidades e vai correndo atrás. Helena, eu sei que tem outros diagnósticos aí também. Eu sei que esse foi o primeiro, né, que você recebeu, que foi o primeiro que você foi atrás. Quem te apontou os outros diagnósticos? Foi a Roberta também, essa neuropsicóloga que eu atendeu primeira vez? Quais são os outros diagnósticos que o João tem e como que você chegou neles? Eu digo que o João tem um combo do McDonald's, né? O João tem o TEA, né, que é o autismo, tem o TDAH e tem o TOD. Já foi tema de cada um deles, tá? Eu digo que ele tem esse combo do McDonald's. E quem apontou o TDAH e o TOD foi o Dr. Vitor, realmente. E eu vou te dizer, Paty, na hora que o Dr. Vitor me apontou essas coisas pra gente, a gente já tinha uma noção que o João provavelmente já teria essas duas outras comorbidades, né? Então, assim, foi mais tranquilo, né? Mas eu vou te dizer, de todos que eu não queria que o João tivesse, era o TOD. Pra mim é o mais difícil. De lidar. A gente falou exatamente, o TOD foi falado aqui também com o Dr. Vitor, no Buleão, porque tem muita gente que desconhece completamente o que é o transtorno opositor desafiador. E que muitas vezes, principalmente quando não tem o autismo associado, né, quando vem ele só e o TDAH, ele passa como uma criança mal educada, como uma criança que é desobediente, como uma criança mimada, que de repente é os pais que dão tudo que ele quer. Então, ao olhar da sociedade, é isso. É uma criança que, né, ele só não aceita não. É uma criança que é mimada, extremamente mimada, os pais não sabem dar limites, e é por isso que a criança é assim. E a gente, né, conversou bastante. Sim, eu vou te dizer uma coisa. Apesar do João ter todos esses diagnósticos, o João não é tratado em casa como se ele tivesse todos esses diagnósticos. Eu sei. Né? O João é tratado como uma criança normal. Lógico que a gente tem as nossas preocupações. E até o entendimento de vocês das limitações dele, né? Assim, a gente tem as nossas preocupações, eu tenho maior medo de sair com o João em praça pública, porque se ele dá desorganizada, dá um pique, eu não consigo, entendeu? Correr atrás dele. Tem algumas coisas que a gente controla, mas o João é tratado como a Aurora, como a Rebeca, como a Clarice lá em casa. É exatamente igual. O que serve para um serve para todos. E a gente não tem aquela coisa, não, ele é autista, não sei o que. Dá para ele, cede mais, né? Lógico que a gente vai ver se vai desorganizar muito, que o negócio vai virar um pesadelo. Sim. Eu digo, vamos tentar de uma outra forma aqui. Mas a gente vai lidando como uma criança mesmo. Até tava brincando com o Cauê no carro. Eu disse, eu tô com medo de falar alguma besteira, porque eu sou um pouco diferente de algumas mães, né? Porque a gente vê isso, né? Tipo, porque ele é autista, porque ele é não sei o quê. Não, e fora isso também, sabe o que a gente tem visto bastante? E eu acho que, assim, o nosso bate-papo é materno, é sem julgamento, gente. Essa eu acho que é o primeiro mandamento desse nosso bate-papo materno, é isso, é sem julgamentos. Eu não estou na sua pele, eu não vivo o que você vive no teu dia a dia com teus filhos, e nem você tá na minha pele para viver o meu dia a dia com os meus, né?
se eu dou mais telas ou menos telas, se eu cedo mais, se eu não cedo mais, é uma realidade que só eu sei, tá dentro do meu coração, tá dentro da minha rotina. Então, tudo que a gente vai falar aqui não tem por que ter julgamento, gente. Mas tem coisas que eu, não só como profissional, observo, mas como mãe também. Uhum. Eu acho sensacional a tua forma de lidar. Posso em algum momento falar assim, agiria igual ou agiria diferente. E tá tudo bem, entendeu? Agora, o que eu tenho visto muito também é o seguinte, é as crianças andando com o colar de identificação e os pais, por ele estar com o colar de identificação, é como se as outras pessoas aceitassem, tivessem que aceitar aquele comportamento que naquele momento pode não ser, pode ser extremamente incômodo para alguma outra pessoa. Ou, por exemplo, já aconteceu na própria escola, a criança está identificada, e isso foi na primeira escola do João até, que ele estudou, a criança identificada com o colar, e ele bateu em 2 crianças que estavam lá na hora os pais vendo, estavam os 2 presentes, e aí, tipo, ele olhava e falava assim pra mãe, ai, desculpa, mas não ia lá, e pegava na mão da criança e falava, ó, não pode fazer isso, entendeu? Então, assim, não pode justificar um comportamento porque ele tem um diagnóstico. Você ainda assim precisa ser a mãe, o pai, que vai educar aquela criança e que vai orientá-lo sobre o certo e o errado. É a minha opinião, sabe, Lena? Então, eu acho que você deixar solto porque ele tem um diagnóstico e ele está identificado e fazer com que as outras pessoas precisem aceitar aquilo, não, é esperar de você, pai e mãe, essa intervenção, independente desse diagnóstico, porque ele vai precisar dessa intervenção sua. Hoje o João fez uma coisa na escola que ele pegou 3 gritos. Foi logo que ele tava vindo com outra criança correndo no corredor e a gente não pode entrar para ir buscá-los na sala, para eles poderem criar essa independência de virem, né? Até você, até sim, a gente, sim. tudo. Aí ele vinha com outro amiguinho correndo, e aí o meu amiguinho ganhou dele, ele queria pegar a mochila e dar Ele pegou 3 gritos lá na porta da sala, na frente, tava a mãe do menino, e disse, não, aí ele disse, mamãe, eu só ia fingir. Eu disse, eu conheço o meu gadinho, entendeu? Eu sei quem é. Então, assim, a gente não libera o João. E quando tem as crises na escola, isso tudo é sempre muito conversado com todo mundo. Por exemplo, tem horas que ele tá que ninguém consegue controlar, né? E aí, só quem consegue ou é eu ou o Cauê. E eu digo, não é passar a mão na boca. Você não vai deixar de ser mãe e pai que está ali para orientar, para educar, quando né? Quando ele retoma a consciência depois da crise, ele vai, pede desculpa para a professora, para o tio Dani, que é o facilitador dele, para o tio Vitor, para quem for que estiver na escola fazendo a intervenção ali na hora, ele vai pedir desculpa. Se ele bateu em algum amigo, ele vai pedir desculpa, ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não permito. E é uma coisa, Paty, assim, que eu e o Cauê... assim, super concordo. Acho que eu faria igual muito. Também, porque eu faço igual, né? Nesses dias, o meu João, ele chegou comigo e falou assim, mamãe, eu às vezes fico pensando se você me ama mesmo. Aí eu, nossa, filho, que é isso? O que foi que a mamãe fez pra você duvidar disso? Aí ele, você briga muito comigo. Aí eu, filho, vamos lá. O que é brigar pra você? E o que é algo que a mamãe tá te orientando? De repente, o que eu tô te orientando, você tá achando que eu tô brigando. Mas não, olha, por exemplo, hoje a gente tava na recepção da médica, esperando ela te chamar, e você tava falando alto, colocando o pé na cadeira. Você acha que eu não ia te chamar a atenção? Claro, você não tá na sua casa. Eu tenho que te chamar a atenção, eu tenho que te mostrar. Você precisa crescer educado, uma pessoa legal, uma pessoa que realmente trata bem todo mundo. E para isso a mamãe precisa te chamar a atenção. E se você não ouve logo a mamãe, eu preciso ser um pouquinho mais enfática naquilo que eu tô tentando te orientar.
Aí ele ficou me olhando, né? Mas é isso. Eu vou deixar de chamar a atenção dele. Ele tá na casa dele pra botar o pé na parede, o pé no sofá, né? Falar alto, colocar o som do celular alto. Tem muitas outras pessoas ali, né? Então a educação começa ali, não tem jeito. Não tem jeito, Paty. A gente Independente de diagnóstico. Agora, Lena, então assim, tu recebeste o diagnóstico do autismo, foi esse baque. Quando tu recebeu os outros diagnósticos, né, do combo do McDonald's e do João, que é o TOD e o TDAH, você já recebeu assim mais consciente? Bem mais não consciente. Doeu tanto? Não. Mas e o teu primeiro pensamento assim, de falar assim, meu Deus, agora eu tenho 3 diagnósticos aqui? Eu disse, doutor Vitor, o que a gente pode resolver? O que a gente pode fazer? Foi o que eu perguntei para ele na hora. E aí, uma coisa que eu não comentei, a gente passou quase 4 anos sem dormir, né? Porque o João não dormia. Ele não dormia. Né? E aí, a minha questão... 4 anos? 4 anos. Meu Deus! O João dormia, tipo, de 10 à meia-noite, acordava como se não houvesse amanhã, né? Mentira, e a minha mãe ele ficava, tipo... super acordado. Não dormia à tarde, era normal. E eu fui no Dr. Vitor na verdade a gente foi numa neuro antes, que eu não bateu muito. E nessa neuro eu disse pra ela, eu preciso de uma medicação pro meu filho dormir, porque eu preciso dormir pra cuidar dele. Claro. Se eu não dormir, eu não consigo cuidar. Sem dúvida. Eu disse pra ela, minha bebê dorme melhor do que ele, né? E aí, na época, ela passou essa medicação, só que eu não confiou. Não é que eu não confiei. A gente não bateu, né? Eu e ela. Acontece. E aí, quando a gente já foi pro Dr. Vitor, o Dr. Vitor me ouviu, toda a minha história com o João e tudo. E eu falei pra ele, eu preciso ainda que o João durma. Porque se o João não dormir, eu não consigo cuidar dele, porque eu preciso trabalhar, eu tenho uma outra bebê e tudo. Aí, como o João tava tendo muitas crises relacionadas ao TOD, ele disse, Carlena, eu tenho 3 tratamentos pro João. A gente vai tentar acertar vamos tentar ver o que vai dar certo pro João. Aí a gente começou... 3 medicamentos diferentes. Tá. Que era pra questão do TOD. Tá. Né? E aí, o primeiro deu certo em 6 meses. Aí, depois começou a não dar mais certo. Aí, a gente passou para outro que não deu certo, nem no primeiro momento. Tá. Eu lembro que eu liguei pro Dr. Vitor aos prantos. Não liguei não, mandei mensagem aos prantos para ele e ele me respondeu logo. E aí mudou logo a medicação, me enviou receita e tudo. E aí eu comprei e essa medicação começou a dar certo, né? E aí a gente tá numa fase que eu digo, eu tenho até medo de falar, né? A gente tá numa fase muito boa, assim, né? O João tá fazendo terapia, tá fazendo futebol. Eu testemunha disso, porque a última vez que eu ouvi, tava uma criança, meu Deus do céu. E aí, sensacional. Eu acho que a gente também, mãe, sabe, Paty? A gente tem muito feeling, né? Tipo, eu digo muito pro Dr. Vitor, me dê limites de medicação. Quanto eu posso utilizar nessa medicação? O quanto eu posso fazer aqui? O quanto eu posso mexer nisso aqui? Sem eu estar lhe perturbando, sem eu estar lhe ligando. Porque a gente vai tendo essa... Eu digo que a gente vira um pouco médico, né? Nesse momento, porque a gente conhece nosso filho, Paty, melhor do que ninguém. Sem dúvida. Sabe? Então, assim, eu digo, só me dê o limite. Até onde eu posso ir, eu vou dosando aqui. E aí, por exemplo, às vezes o Dr. Vitor diz, Carlena, tem que dar, vamos supor, de manhã, a medicação do João. Eu digo, não funcionou de manhã pro João. Vamos da noite. E eu vou. E aí depois eu passo pra ele, digo, Dr. Vitor, deu certo tal horário. Deu certo tal horário. E aí eu fui tentando resolver. Eu digo que eu e o Dr. Vitor, a gente faz uma dupla, sabe? Mas eu acho que isso é importante, né? Ele te entende, você o entende, você vai né, levando informações para ele, né? E da forma que a gente tem feito... E assim, Paty, tem uma coisa também que é muito conversado, eu e o Cauê. Né? A gente conversa muito. O que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, como a gente pode fazer, como agir...
Tudo, até na questão de chamar atenção. Se o Cauê chama a atenção do João de uma forma que eu não gostei, ou que eu chame uma atenção, a gente não briga na frente do João em relação a isso. Depois, nós dois. A gente faz isso também. E vamos respeitar, né? Respeitar o outro. Não gostei. Acho que você pode pegar mais leve. Não gostei, acho que você pode fazer tal coisa. E assim. Acontece mesmo, acontece. E a gente tá ali mesmo. Às vezes a gente perde o controle. Porque, exatamente, já aconteceu comigo e o Zé Carlos falou assim, calma, né? Calma, acho que você se excedeu um pouquinho. E eu também já falei pra ele, não, calma. Então é isso, acho que a gente tá ali pra se ajudar nesse sentido também. E a nossa rotina não é fácil, assim, sabe, Paty? A gente não tem uma rede de apoio para ficar com as crianças, né? Aquela coisa de estar o tempo todo com as crianças, né? Eu tenho uma rede de apoio, às vezes, para eu poder trabalhar. E quando eu termino de trabalhar, quem assume sou eu. Eu não tenho babá, eu não tenho, assim, aquela rede de apoio. Lógico que eu tenho quando eu preciso de alguma coisa urgente, eu falo com a minha sogra, eu falo com a Mili, e a gente dá um jeito, às vezes, de pagar uma babá, alguma coisa, mas não é aquela coisa do dia a dia, entendeu? Do dia a dia é eu e o Cauê. Até porque os custos, né, de tanta terapia, de tudo isso, que nem todo plano de saúde cobre, né, e quando cobre, às vezes, também não é com um profissional que vocês conhecem e que vocês confiam. E aí, são todas essas coisas, assim, né? Que isso tudo muito pesa. Então, a gente vai dando nosso jeitinho daqui e dali. Tudo é muito conversado. Então, assim, quando o doutor Vitor falou pra mim, eu já tava meio... E a gente já desconfiava do Todd. Sim, né? sim. A gente já tinha uma desconfiança, a gente já tava... Não doeu tanto. O que mais doeu ali foi o primeiro diagnóstico. Que talvez era aquele que você estava negando, né? E acontece, gente. Tem muita gente que fala assim, o filho da minha amiga, eu já meio que dei umas indiretas, ou até já falei mesmo para ela procurar uma avaliação e tudo, mas eu vejo que ela... vive nessa negação, mas, gente, acontece com a maioria das pessoas. Vai viver essa negação, depois você vive esse luto, para depois você acordar e falar assim, oi, tá bom, agora vamos lá, né, que eu quero ver o que meu filho precisa para se desenvolver bem. Eu digo muito para as minhas amigas que me procuram, para as pessoas que me procuram, eu digo muito, o que o teu coração tá falando? Teu coração tá em dúvida? Se tiver, vai. Às vezes a gente gasta, Paty, R$600 no almoço. R$600. Fácil, meu Deus, R$1.000, não sei aonde, num restaurante para fazer qualquer coisinha. Por que você não pode deixar de fazer isso para fazer uma avaliação no seu filho? Entendeu? Isso é verdade. Então, assim, às vezes a gente tem que abrir mão daqui para fazer aqui. Abrir mão dali para fazer aqui. Entendeu? Então, assim, se teu coração tá em dúvida, vai atrás para fazer. Eu também acho. Helena, e sobre medo? Você sentiu medo? Ou naquele primeiro momento você só sentiu a tristeza e o medo veio depois? Ou se não existiu medo e nem existe medo, me fala um pouquinho sobre esse sentimento. Paty, medo eu tenho das pessoas, dos outros, em relação ao João. De não entenderem, tipo, de não... por exemplo, de acontecer alguma coisa na escola, como já aconteceu com o João, de fazer embaixo assinado para o João sair da escola. Meu Deus, vocês passaram por isso? Passamos. Então, assim, eu tenho medo dessas coisas, das pessoas de fora. Mas medo do que a gente vive hoje, eu não tenho medo. Né? Porque eu sei que o João... Quantas coisas eu já evoluí com o João? Então, eu não tenho. Né? Medo eu tenho das pessoas de fora. O meu filho, apesar de ser autista e de ter todos esses outros diagnósticos, o meu filho, ele é super... Ele chega cheio de crianças, ele vai atrás. Ele diz, oi, meu nome é João, vamos brincar? Coisa que para um autista é muito difícil. E ele não. E às vezes as crianças rejeitam ele porque não tem conhecimento. Sim. Às vezes... Tem essas questões... Porque não tem uma troca efetiva, né? Às vezes a escola, a própria escola fez isso. Hoje, graças a Deus, a gente está numa escola... Mas então ele saiu dessa escola que fizeram esse abaixo-assinado? Ele foi convidado mesmo a se retirar. A diretora chegou com vocês? Ela não falou diretamente assim,
mas rolou um barracão, né? Você se sentiu muito ferida nesse momento, muito, porque a gente estava no processo, já tinha recebido da Roberta a questão, né? A Roberta tinha ido então, isso foi logo no início que vocês estavam procurando ainda. A Roberta tinha ido na escola, fazer a avaliação na escola, tinha conversado, pediu até para fazer algumas adaptações à escola, e foi logo em seguida, foi feito. E aí eu fiz uma confusão. O Cauê que não deixou eu levar mais pra frente as coisas, porque eu tava bem... Sim, emotiva, né? Porque e realmente... tudo. E aí aí eu tirei o João da escola. É muito difícil, né? Porque todo mundo fala assim, ai, tudo hoje é inclusivo. Não. Será? Né? Porque fala assim, ai, tudo hoje... Às vezes só tem o nome, né? Ai, aqui é um restaurante inclusivo. Aqui é uma escola que realmente é mas inclusive até onde, né? O que você está fazendo de diferente para realmente incluir? E quando a gente chegou nessa escola, assim, a gente foi muito sincera, sabe, Paty? A gente falou tudo que a gente estava passando, que a gente estava fazendo o processo da avaliação, tudo. E aí eles, para receber, foi de braços abertos, entendeu? E aí depois que viu que o negócio realmente estava pegando fogo, porque até a gente chegar no Dr. Vitor, até a gente... Demora isso, demora, não é de um dia para o outro. Que a gente vai acertar a medicação, isso, que ele vai evoluir na terapia, porque assim, a terapia também, ela precisa de tempo pra gente ver evolução. Não é da noite pro dia, e as pessoas querem que a gente resolva da noite pro dia as coisas, e não são assim, entendeu? E ninguém não tá ali de braços abertos esperando. Eu acho que só quem vive entende o tempo das coisas, né? Então, a escola te chama para uma conversa e você leva, olha, eu estou já fazendo isso. Ou então, às vezes, a escola, ela tem um papel, às vezes até de ser o alerta. Se não vem da tua família ou de alguém perto e você ainda está naquela negação, não acredita no que teus familiares, né, mais próximos falam, a escola, ela tem esse papel de abrir mais ainda os olhos de muitos pais, não é verdade? Então, tem muitos pedagogos que nos assistem aqui também, que a gente já viu que tem. Então, é muito legal a gente falar do papel importantíssimo que vocês fazem, né? Parte mesmo ali do dia a dia daquela criança, tanto quanto ela em casa. Porque é 50% do dia que praticamente que essa criança passa na escola. Sim. Então, os professores, eles terem esse olhar, né? De, opa, tem algo aqui que não está dentro dessa escala de desenvolvimento do que a gente espera para essa idade, para esse marco do desenvolvimento, vou chamar essa mãe para conversar. Então, nesse momento da conversa, até essa mãe se posicionar, receber, entender, se munir de teoria. Eu fico muito feliz de o nosso podcast ser uma dessas teorias que a gente leva até a sua casa para te ajudar a entender mais o que pode estar acontecendo no dia a dia aí do desenvolvimento do teu filho. Muito bom. Olha, a gente teve uma profissional agora na escola do João. Ela foi professora do João ano passado. Ela disse que o João foi um dos alunos mais desafiadores dela, né? Foi a tia Jennifer. E a Jennifer, o João foi tão desafiador para ela que ela se muniu de livros, de coisas para poder... Parabéns, Jennifer. Para poder conseguir levar o João numa... Manda para ela esse episódio. E Jennifer, por favor, já fica o convite para você estar aqui com a gente, tá? Ela é assim, eu disse, a Jennifer foi assim, fundamental, sabe? Assim, no início eu achei que ela tava meio assim, a gente não tava meio que se entendendo ali, mas depois a gente foi vendo o caminho que ela foi trilhando ali, né, com o João. Meu Deus. Como é fundamental isso, né? Você ter esse apoio real da escola. O apoio real dos professores. Né? De pegar literalmente na mão e falar assim, eu vou aqui para te ajudar. Né? A se desenvolver e o que eu puder fazer, vou estudar o que, de repente, eu que não tô limitada, e aí vou abrir livros e vou estudar e vou me munir de informações também para que eu possa ajudar melhor ainda essa criança. É de uma sensatez e de um profissionalismo que vai além, né? É gratificante demais ter pessoas como você
Jennifer E o tio Dani também, em né? escolas. E o tio Dani que também. é o facilitador do João, que, Sim. meu Deus, é outra pessoa que... Deus vai colocando anjos, né? Eu digo, o Dani é meu anjo da guarda, assim, né? Eu digo que ele vai colocando. Ele é os meus ouvidos, minha visão, ele é tudo do João dentro da escola, porque eu digo, quando já liga o nome da escola no meu celular do João, já entra em pânico. Eu acabei de dar uma calma, às vezes não é nem nada. Não, eu também, mas quem não, né? Meu Deus, meu celular começa a tocar lá e tá o nome da escola, eu falei, né? Desmaia, volta. Eu digo, já até brinquei com a menina, eu disse, quando tu ligar, já diz assim, não aconteceu nada. Tipo, no primeiro alô, tá tudo bem. Essa é a primeira frase que tem que falar pra mim, eu também acho. Eu também falo. E assim, como eu sou mais desesperada que o pai, se for algo que machucou, por exemplo, tá sangrando, caiu de não sei o quê, liga pro pai, gente. Questões de emergência em saúde, liga pro pai, tá? Deixa o pai atender, porque eu de repente, eu não vou administrar aquilo de uma forma sensata naquele momento, né? Então, liguem pro pai. Quando for algo assim, a mãe pode ligar pra mãe. Eu já coloquei isso lá mesmo, por escrito. Falei assim, ó, isso aqui liga pro pai. Mas assim, Helena, que bom, Deus vai colocando anjos na nossa vida, né? Porque a gente vai se cercando realmente de pessoas que não só fazem bem pro nosso filho, mas traz um acalento pra gente, né? Pros pais também. Então, assim, que bom que você encontrou essas pessoas, que essas pessoas encontraram o João, que o João encontrou essas pessoas também, porque eu acho que é um encontro que tá todo mundo se procurando, sabe? A Jennifer é uma melhor profissional agora, o tio Dani também, certeza que hoje não é o mesmo profissional de antes, e o João não é a mesma criança, e assim por diante. Então, assim, de tratamento, o que o João tá fazendo hoje? Hoje o João tá com a psicóloga, que é a Camila, tá com a fono, que é a tia Laura, né? E a Laura não vinha aqui? Né? Eu tinha falado pra Laura vir aqui. A Laura foi minha amiga da faculdade. Nos formamos juntas, Laura Simões. E tá no futebol, que o futebol tem sido um hiperfoco. Ai, que legal, um esporte. Sensacional. E depois que o João entrou no futebol, tem sido, assim, ele tem gastado a energia que ele tinha, né? Que bom. Assim, isso tem sido muito legal. Muito, maravilhoso. Muito e assim, você sabe que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Em algum momento, até quando você não sabia exatamente de onde vinha, o que é o autismo, né? Que ele é explicado pela genética, né? Ou dos outros diagnósticos. Você teve alguma culpa? Você em algum momento se olhou e falou assim, meu Deus, a culpa é minha. Eu tive. Sempre tem, né, Paty? Eu tive muita, e tem horas que eu me pego muito, me acho muito parecida com o João. Né? E aí eu digo pro Cauê, acho que eu vou fazer. Toda vez eu falo pra ele, acho que eu vou fazer uma avaliação. Porque eu tenho muitas coisas, assim, que eu e o João, a gente bate muito, assim, igual, sabe? Aí o Cauê diz, amor, mas por que tu tá falando isso? Eu disse, porque quando eu era criança eu achava isso da mesma forma que o João tá achando. Eu sempre vejo da mesma forma, né? Eu digo pra ele às vezes, filho, eu entendo você. Porque eu já passei por isso. Ele disse assim, eu não quero ir pra escola, eu não gosto de ir pra escola. Eu disse, eu também não queria ir pra escola, eu não queria. Eu não tinha vontade de ir. Né? Aí eu digo pra ele, eu entendo você, eu já passei por isso também. Aí a gente vai domando, né? A gente sempre tem culpa, sempre. Tem horas que eu digo, será que fui eu? Será que, né? Sempre vem, né? Sempre vem. Tudo, mãe se culpa demais, né? Agora, Lena, então ele tá com a psicóloga para trabalhar a questão do comportamento, ele tá com a fono, claro, para trabalhar questões de linguagem, né? Dessa troca, dessa socialização. Ele tá com... A Theo, eu tô querendo uma que... ele tá no futebol. Tá. Ele precisa de TO também. Ele tem seletividade alimentar, não é isso? Tem, muita seletividade. Mas eu acho que isso futuramente a gente vai... Assim, o João tem a seletividade, mas ele tem, às vezes, a questão de querer provar as coisas, sabe? Ai, que bom. Então, assim, isso ajuda pra caramba também, né? E a gente também não força. Tipo, um dia desse ele pegou um doce de leite, botou na boca, assim, disse, é gostoso, mas é o suficiente. Falou assim mesmo pra mim.
tá bom, filho, sem problema nenhum. E finjo que nada aconteceu. E tá tudo lindo, entendeu? A gente continua aqui. Então, tudo que ele prova de novo, a gente comemora internamente, não comemora pra ele ver. O meu João prova tudo, Lena. Assim, na hora que ele quer também, né? Não é na hora que a gente fala assim, prova aqui. Aí ele olha pra comida e fala assim, não. Mas do nada ele fala assim, a gente pediu sushi, aí ele falou assim, eu quero provar. Eu, enquanto criança, eu jamais ia olhar para aquele negócio e ter vontade de provar, mas ele prova. Agora, a Maria Júlia, já foi tema aqui também, né? A Maria Júlia também não. A Aurora, tem horas que come até a pedra da mas... E assim, você ficou, porque você recebeu o diagnóstico, você estava grávida. Bateu o medo? Bateu. De repente, a Aurora também. E esse era o meu maior desespero, aquela maior coisa, e todo o tempo observando a Aurora, e a Aurora teve um atraso de fala. Aí tu pronto. Aí a Camille também me chamou a atenção para o atraso de fala da Aurora. Eu disse, já resolvi o atraso de fala da Aurora, e aí na escola a Aurora não quis comer a comida da creche. E aí foi uma psicóloga na escola, ficou uma semana lá e disse que a Aurora podia ter alguma coisa, ter um autismo por causa do atraso de fala, que já estava sendo resolvido na época. E porque ela não queria comer. É a mesma escola do João? Não. Não. E aí eu já fui pra Roberta. Cedo, mais cedo ainda. Roberta, pelo amor de Deus, vamos fazer avaliação na Aurora. E a gente fez a avaliação na Aurora e não tem nada. Não chegou nas características ali, nenhuma. Né? E aí a Roberta disse, Helena, a Aurora tá fazendo uma avaliação super cedo, mas ela já se encaixou em avaliações de outras etapas, né? De outras coisas. E realmente a Aurora é só uma questão de fala. Ambiental, de repente, né? Não tá acostumada e tudo. E, Paty, vamos combinar também. Pra quem vive da comida do papai, é difícil querer comer comida da escola, né? Eu falo que a seletividade alimentar da Maria Júlia começou por isso. Tipo assim, graças a Deus as meninas que trabalham lá em casa, elas cozinham muito bem, sabe? O meu pai cozinha bem também, né? Então, a comida de casa é uma delícia, né? Então, assim, a gente viaja ou a gente vai, sei lá, pra algum outro lugar, ela vai provar, ela fala, não quero. Né? Também tem, né? Aí eu digo que aí a gente fez todo um trabalho e aí agora eu levo a comida da Aurora pra creche. Ela come, às vezes não come. Mas eu acho que é muito de criança também, sabe, Paty? Eu também nunca fui aquela mãe assim, come, faz isso. Quer comer? Come. Não quer comer? Não come. Eu não fico. Vou comprar não sei o que se você comer. Não tem essa... Aí, como eu falei, é sem julgamento, né? Mas eu já passei por todas essas fases aí, na verdade, sabia? Eu já olhei pra Maria Júlia e prometi mundos e fundos pra ela comer. E no outro dia eu falei assim, vai levar o lanche pra escola pra voltar. E é isso, tá tudo bem. Na hora que ela tiver fome, de repente ela vai, né, abrir um pouquinho mais a guarda e a gente vai conseguir negociar melhor. Já tive dias desesperadores que eu chorei, que a minha impaciência deixou, sabe, ali dominar. A gente já teve todas as fases, né? Não, eu sempre fui muito assim, desde o João mesmo, assim. Que bom. Tu lidou melhor com essa situação da seletividade. E eu sempre pensei assim, quer comer, come, não quer comer, tá tudo certo, entendeu? E o João não era um bebê seletivo, o João comia de tudo na introdução alimentar. O João não era um bebê, o João se tornou seletivo depois dos 3 anos. Que começou realmente a escolher o que ele queria comer. E aí foi que ele se tornou, mas o João não era um bebê seletivo, o João comia de tudo. A gente tem, até mostra, toda vez que aparece um vídeo, alguma coisa dele, assim, comendo, eu vou lá e mostro pra ele, João, olha aqui como você comia isso. João, olha aqui como você... Pra ele ver que ele comia. Né? Eu também mostro pra Maju. E aí ele já disse pra mim, mamãe, quando eu for grande, eu vou comer. Ele falou pra mim, eu disse, tá bom. Excelente resposta, né? Meu Deus. Sensacional, sensacional. Agora sim, minha amiga, você desabou no dia do diagnóstico, mas teve outras vezes também que você, tipo, desabou de novo e falou assim, meu pai do céu. Eu sempre vou desabar quando ele tiver crises. Sempre. Pra mim, é a pior coisa eu ver meu filho tendo crise. E a crise dele é demorada? Você já sabe quais são os gatilhos?
Paty, às vezes não tem gatilhos. Às vezes realmente ele se desorganizou mesmo e não tem, né? E aí, pra mim, a pior coisa é eu ver ele. Na verdade, qualquer crise de qualquer criança que eu vejo me enlouquece. Hoje eu fui levar o papai ao médico e uma criança tava num outro consultório totalmente desorganizada e eu tava ouvindo e aquilo já me... mas a gente sempre vai dá olhar vontade de pegar e ir lá e dizer assim, eu vou te ajudar, sabe? Só que eu sei que eu não posso ir lá e fazer e tudo. Mas sempre que eu ver meu filho desorganizado, em crise, eu sempre vou dizer, sempre. E Helena, por exemplo, quando ele se desorganiza em público, não é na tua casa, você tá num supermercado, você tá numa praça, isso te traz o quê? Você fica com medo, você fica com vergonha, você só olha pro seu filho e fala assim, tô aqui contigo. O que me incomoda é as pessoas quererem vir em cima, sabe? Olhar pra ver o que tá acontecendo. Isso me incomoda. Não, mas... Porque, às vezes, quando vem olhar, a gente sabe, às vezes não é por mal. É aquela curiosidade humana, né? O que está acontecendo. Mas, se não for para ajudar, de alguma forma, né? Nem chegue perto. Porque não precisa. A gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente vai saber resolver aquilo. E já teve olhares que você sentiu que, tipo, estavam te julgando? Vários. O Cauê já começou a rir ali, eu nem terminei a pergunta. Vários. E aí, Helena, você finge que não viu e tá tudo bem? A gente finge que não vê e vamos... Mas isso te machuca? Ou isso, tipo, não te machuca mais? Hoje em dia já não é mais tanto, sabe? Assim, já consegui, tipo... Às vezes eu não conseguia resolver se o Cauê não tivesse junto. Porque quem vai ter que lidar com isso são vocês, né? É vocês que têm que estar preparados para lidar com isso. Mas, por exemplo, já aconteceu uma situação que eu tava no shopping com ele e foi a única vez que as pessoas não foram perto. A única pessoa que foi perto e eu entendi o motivo de ter ido foi o segurança do shopping. E aí, quando ele viu que o João tava com um colar, e o shopping é preparado para isso, né? Eu sei porque eu tenho uma amiga que trabalhou lá. Ele olhou e viu que eu tava contendo o João, entendeu o motivo que eu tava contendo, e aí ele se afastou, né? Ele não perguntou se eu queria ajuda, se eu não queria, e aí eu consegui eu mesma administrar ali, sozinha. Você tava só você e ele? Tava eu, ele, a Aurora e a Rebeca. Minha Nossa Senhora, tô sozinha com os três? Com os três. Mas eu consegui controlar ele ali, né? Ficar com ele. E eu levei ele pro carro, e aí ele ficou, gritou, e eu lá com eles, firme, querendo me acabar de chorar, mas fiquei com ele lá. Quem se desesperou foi um pouco a Rebeca, ficou com medo, né? Aí ela ligou pro Cauê, quando eu vi o Cauê já tava chegando lá no shopping, eu nem sabia que ela tinha ligado. Mas eu consegui, naquele momento, mesmo tendo outras crianças que dependiam de você, controlar. E aí eu disse, vamos pro carro todo mundo. E aí, tipo, a Aurora obedeceu, a Rebeca veio e eu fui levando ele, que ele é pesado, grande, né? Mas fui levando. Vamos. E aí, quando ele se acalmou, eu consegui voltar pra casa. E aí já teve casos que eu consegui controlar ele na escola, que já consegui. Que te chamaram, ninguém tava conseguindo, e aí você foi. E aí ele briga, ele diz, por que você tá me abraçando? Eu disse, eu não tô abraçando você. Não, por que você tá me segurando? Eu digo, não, a mamãe não tá segurando você, a mamãe tá abraçando você. Mamãe tá aqui. Entendi. Mas e por que ele precisa ser contido, Lena? Porque ele fica agressivo? Fica agressivo. Entendi. Aí ele pode machucar alguém que tá ali. Qualquer pessoa. Entendi. Pode me machucar. E ele é grande e forte, né? Ele é grande e forte. João tem uma força surreal. Entendi. E aí, com esse novo medicamento, tá tudo bem? Tá, graças a Deus. Agora a gente tá dormindo, gente? Tá dormindo. Ele acorda uma vez à noite, mas volta a dormir. Mas é um processo, né? Que a gente Helena, vai vivendo. E nisso tudo, eu sei que a gente aprende a aceitar.
as limitações, as dificuldades do nosso filho. A gente aprende. A nossa expectativa sempre é uma, a realidade é outra, e é a gente que precisa lidar com aquela realidade, porque não estava dentro do que a gente esperava. Mas você mudaria alguma coisa em relação no João? Não. Hoje, Paty, o meu objetivo de vida é tornar o João um ser humano funcional. Eu não quero que ele seja médico, que ele seja engenheiro, o que for. Eu quero que o João seja um adulto funcional. Que ele consiga viver sem mim. Que ele consiga ir num shopping sozinho, que ele consiga ir num banco tirar um dinheiro, que ele consiga lavar uma roupa, uma louça. O meu objetivo de vida hoje é que o João seja uma pessoa funcional. A gente vai conseguir. Vocês vão conseguir, sem dúvida nenhuma. E eu espero que a sociedade abra espaço cada vez mais para isso, né? Em empregos, em olhar muito para toda a necessidade, as limitações de cada ser humano e abram espaço realmente que possam se dizer inclusivos, né? Eu espero muito isso também. E o que você diria qual foi o aprendizado até aqui, Lena? Ai, aprendi vários. Aprendi a ter mais paciência, que eu era zero paciência. E o João eu digo, desde o momento que o João nasceu, eu me transformei paciente, né? Porque é outra realidade você virar mãe, né? Você sai de uma bolha que você vivia e aí você tem que cuidar de um ser humano que depende totalmente ali de você, né? Então, desde aquele momento que eu tive o João, eu tive que aprender a ser paciente. Então, a paciência acho que foi um dos maiores aprendizados, assim. Não que eu não perca ela de vez em quando. Lógico. Mas o bom é que a gente acha ela de novo, né? Se você pudesse voltar no tempo, Lena, para conversar com aquela mãe que ficou desesperada e que desabou no momento daquele diagnóstico, o que você olharia para ela e falaria? Chora. Tudo que tem para chorar. E te cerca de pessoas que realmente querem fazer bem pro teu filho. Porque isso me ajudou, assim... A Mili é minha irmã, né? E aí a Mili é uma dessas pessoas, assim, que me segurou, sabe? Ela e o Cauê não tenham palavras, assim, pra dizer o que eles fizeram e fazem por mim. A gente tem que se cercar de pessoas que gostem de nossos filhos. A conexão da tua mãe com ele era muito grande. Muito. E eu sei que se ela tivesse aqui, as coisas, né, poderiam ser mais fáceis em milhões de sentidos no teu dia a dia. Você teve alguma, antes de chegar, né, na avaliação, porque ela já não estava mais, mas ela já tinha também chegado e conversado contigo sobre o desenvolvimento dele? Não, ela também negava sobre isso. Ela era muito apaixonada nesse neto, assim. Era uma coisa, assim, surreal. Inexplicável, né? Que eu digo, a gente sempre brinca, eu e a Camille, que o sonho da mamãe era ter um filho homem, né? Tanto que ela adotou o Júnior, né? Verdade. E aí, o João era o sonho da vida dela, né? Assim, ela ficou muito apaixonada no João. Muito. Eu até brinco com ela, quando eu brincava muito com ela, que quando eu contei que eu tava grávida, ela botou a mão na cabeça e disse assim, que besteira que tu fizeste, né? E aí eu brincava com ela depois, olha aí a besteira, a senhora grudada nele, brincava com ela e tudo. Eu entendo o desespero de mãe na hora. Sim, com certeza. Do negócio. E aí eu depois brincava muito com ela sobre isso, mas eles tinham uma ligação, assim, extremamente forte, os dois. E foi muito difícil pro João também. Até, tipo, hoje ele não... Você me disse que ele parou de falar. Falar nela. Eu acho que é uma autodefesa. Ele sabe quem é. Se a gente perguntar na foto, ele fala. Mas ele não
Entendi. E também você me disse que ele não só parou de falar, mas ele teve o mutismo seletivo logo depois da perda dela. Ele, que falava muito, sempre falou muito, ele parou mesmo, real, de falar, 15 não foi? dias. 15 dias sem falar absolutamente nada. A mamãe ficou 15 dias internada, né? E aí, nesses 15 dias, né? Aí ele ficou sem falar. E eu acho que a maior dor do João, assim, foi que ela, antes de sair de casa pra eu levar ela pra emergência, ela disse assim, a vovó vai, mas a vovó volta. E ela não voltou. E como é que a criança entende, né? Entendeu? Crianças são literais, né? Foram várias coisas assim, sabe, Paty? E logo depois que a mamãe faleceu, muita gente... Ai, como vocês não conseguem controlar uma criança de 3 anos? Como vocês não conseguem fazer tal coisa com uma criança de 3 anos? Quando a gente explicava como... E a gente eu nem sabia ainda. Tanta coisa acontecendo, tanta... Eu digo que eu sofri 2 lutos no mesmo ano. Sim. Né? Eu perdi minha mãe e logo em seguida tive o diagnóstico do meu filho, né? E aí foram muitas coisas. E teve muita gente que se afastou, que depois do diagnóstico, amigos que não são mais amigos, né? E a gente ainda tem que lidar com isso. Com todas essas coisas. São várias. As pessoas falam, é frescura. Não. A gente teve que lidar com muitas perdas. Muitas. Tanto eu, como a Mili, como o Cauê. Todo mundo. Entendeu? Nem consigo imaginar, minha amiga. Mas é difícil, né? Você tem alguma história, né, que queira compartilhar? Já coloca aqui nos comentários também. Não esquece de compartilhar, porque isso pode ser inspirador para outras mães que acham que está acontecendo só com ela. Que todo esse sentimento, essa negação, esse desabar, esse medo, a insegurança, ela pode ser compartilhada, né? E por mais que não se conheçam, eu tenho certeza que é quase um afago, um abraço que a Lena vai mandar para todas as mães que podem estar passando por situações semelhantes a essa. Seja qual for o diagnóstico, não necessariamente do autismo, né? E Lena, e assim, para essas mães, inclusive, que a gente está querendo levar esse afeto, esse abraço doce, depois ela manda o doce real aí. Mas o que você diria também para elas? Eu acho que elas têm que fazer, assim, seguir, sabe? Correr atrás mesmo das coisas para os seus filhos, ir atrás tudo que você puder fazer de avaliação, para você já chegar no seu neuropediatra com todas as avaliações, com já tudo. Encurtar esse caminho. Eu digo, gente, vamos encurtar caminho. Marquem a consulta com o neuropediatra e já vão fazendo todas as avaliações, porque o que vocês puderem levar para o quanto mais rápido e mais cedo vocês puderem fazer todos os processos, façam. Porque, assim, quanto antes, melhor. E uma coisa interessantíssima e importante que você falou também, foi que antes de receber, de fato, o laudo do neuropediatra, ele já tinha iniciado as terapias. E isso, gente, porque assim, lembra que a gente falou que a criança ela não se resume a esse diagnóstico. O que a gente precisa trazer para essa criança é justamente o que naquele momento a gente enxergou. Ah, é um atraso de fala? Não importa qual é o diagnóstico, mas já vai estimulando. Pode ir com a fono, já vai estimulando. E isso não vai fazer com que você deixe de ir atrás desse laudo, né? Porque é importante a gente ter em mãos o laudo do autismo ou de qualquer outro transtorno, porque a gente sabe que isso vai te trazer direitos e que bom que conseguimos direitos, né? Mas isso, independente, essa criança ela já precisa de atenção e ela já precisa de estimulação. Então, independente desse diagnóstico, você já pode iniciar realmente as estimulações, né? Com fono, com a TO, com a neuropsicóloga ou com a psicóloga comportamental. Atividade física é muito importante. Conversar com a escola. Já se adianta, né?
antes de ir nesse neuropediatra. E se cerquem, se vocês puderem, se cerquem de muita... Como é que a gente fala? Esqueci agora. Dessas pessoas que te tragam. E descansem, porque vocês precisam para cuidar dos filhos de vocês. Se tiverem condições de contratar uma babá, contratem. Se tiverem condições de deixar com uma mãe, com uma sogra, com uma tia, deixem, porque descansar também faz parte do processo, porque tem horas que esgota, né? E assim, eu deixo muito assim meu agradecimento à minha sogra, que sempre foi um braço direito, e o meu pai também, que são os avós, assim, incansáveis, né? Eles são maravilhosos, os dois. Perante a voz, não tenho o que falar né? Dos dois, né? Então, assim, se vocês puderem ter rede de apoio que eu queria falar. Tenham, nem que seja paga, ou que alguém possa ficar. Perfeito. Tenham rede de apoio. Precisa muito. Perfeito. Maravilha, hein, gente? Já compartilhe, não se esqueçam de se inscrever. E assim, lembrei agora que nós temos patrocinadores, que nós temos parceiros nesse episódio, nesse nosso novo quadro, que é o Bate-Papo Materno, dentro do nosso podcast, né, do nosso Pode Escutar, vai ter esse Bate-Papo Materno, no qual a gente vai trazer outras mães. Se você, inclusive, mamãe, quiser participar de qualquer episódio desse bate-papo materno e trazer qualquer assunto do teu maternar, pode mandar uma mensagem pra gente, a gente vai ter o prazer de bater esse papo com você também, porque todo mundo precisa ouvir alguma coisa de uma outra mãe, porque eu acho que isso daí faz com que essa nossa rede de apoio virtual, essa rede de apoio que a gente tá ali sempre conectada, faz tão bem também, sabe? Traz esse empoderamento, traz essa teoria, traz mais segurança, traz mais autoestima, traz mais segurança de falar assim, não é só comigo, ela também viveu. Hoje, o filho dela tá organizado, ele toma medicamento, tá com uma equipe legal, eu consigo ter mais tempo, eu trabalho, eu tenho uma rede de apoio, eu tô mais organizada, né, dentro disso daqui. Então, assim, temporal veio, mas como é a frase da tua mãe mesmo? Tudo que acontece de ruim, vem alguma coisa para melhorar. Porque tá vindo alguma coisa para melhorar, né? É isso. Então, assim, depois do temporal vem o sol, né? Vem tudo isso, o arco-íris, exatamente. Então é isso, precisamos ser otimistas sempre. E deixa eu agradecer Clínica Audionorte Saúde, muitíssimo obrigado. Olha, começamos com um quadro novo, hein, Audionorte? Bate-papo materno agora aqui no nosso Pode Escutar. Muito bom. E assim, são 4 episódios que nós apresentamos por mês. Um deles pode ser que seja o bate-papo materno. Vamos estruturar isso direitinho entre os nossos convidados. Mas para trazer sempre para vocês esse bate-papo materno, ou uma vez, né, a cada 2 meses, a gente vai vendo aqui, dependendo da demanda que vai chegando aqui para acontecer esse quadro do bate-papo materno, mas vai ter, viu, gente? Audionorte, muito obrigada, otorrino, reabilitação auditiva, né, a gente sabe que é referência, já tem 2 unidades, uma no Marizal e a outra ali na Padre Eutíquio, que é Batista Campos, ali ainda é Batista Campos, é verdade. Batista Campos, ali pertinho do pátio Belém, viu? Do shopping. Muito obrigada, Audionorte. Clínica Poligastro, endoscopia avançada, ali na Almirante Barroso, tá gigante, tá linda. Que estrutura física sensacional. A gente tem laboratório lá dentro, a gente tem tomografia, a gente tem ultrassom, né? Olha aí a máquina de ultrassom também. Eu tenho certeza que a Poligastro ela tá crescendo porque essa demanda tá incrível de pacientes com todas essas especialidades, com toda essa... Hoje em dia o quadro clínico da Poligastro ela tá gigante já, né? Então veio de uma referência da colonoscopia, da endoscopia, do balão intragástrico, lá tem tratamento da obesidade, então tem endócrino, tem cirurgião, tem o gastro, tem o endoscopista que coloca o balão para o emagrecimento. Então, se você procura tratamento para emagrecer de forma definitiva, lá é um dos lugares que você tem que procurar também. Viu? Então, Poligastro, muitíssimo obrigada por estar aqui. E olha só, Lenoca! Olha ela, gente! Ela já participou, mas se é a primeira vez que você está vendo Lenoca aqui no nosso
bate-papo aqui no nosso Pode Escutar. Lenoca é de quem a gente sempre fala com essas mãos de fadas que entregam pra gente esse abraço em forma de doce real, real. E é que faz todos os aniversários lá de casa e ainda faz a decoração também. Ela fala que ela não é decoradora, imagina se fosse também. Mas vocês viram que ela é formada em design de interiores, né? Tem pós nisso. Então tem muita criatividade aí pra fazer, inclusive. O aniversário da Maria Júlia tá chegando, né? 19 de julho, tá, Lenoca? Bora começar a pensar nessa festa, pelo amor de Deus. Aí meu marido assistindo, mas tu disse que não ia ter festa. É só um bolinho. Fica tranquilo, só um bolinho. A gente só faz um bolinho mesmo, A gente né? só faz um bolinho. Só um bolinho, ora. Mas é que a gente sempre conversa, né, Paty? Sempre que eles estiverem vivos, vamos sempre comemorar sempre, eles. Sempre. Eu sou dessa. Eu comemoro o aniversário de todo mundo, porque eu acho que a vida é para ser comemorada mesmo. Vamos lá, Feste Escova, muito obrigada, Feste, por estar aqui com a gente. Eu tô sempre muito bem arrumada, eu já chorei, né? Vamos lá, mas eu tenho certeza, a Cris sempre arrasa, ela passa um negocinho aqui que eu sempre falo, que loucura, porque ela já tá pronta, que a maquiagem, ela passa um tss, 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 que é pra grudar a maquiagem na cara. E a gente sabe que, quem não é de Belém, que a gente sabe que tem muita gente que é fora aqui de Belém que também ouve aqui, assiste o nosso podcast, mas Belém é muito úmido, gente, maquiagem pra durar aqui, uma escova pra durar aqui, tem que ter a manha, tem que ter né, o gueri-gueri ali pro negócio durar. Então, Festa Escova, muitíssimo obrigada. E eu quero mostrar pra vocês esse conjunto aqui. Vai lá, Rodrigão, mostra aqui esse zoom. Gente, isso daqui não é pra sair pra trabalhar. Não é para vir é porque eu precisava apresentar a vocês, mas isso aqui é uma joia que a gente vai em ocasiões especiais, assim, sabe? Então, é maravilhoso. Então, lá a gente tem joias e semi-joias para o dia a dia e a gente tem essas diferenciadas para a gente usar nessas ocasiões especiais. Eu só trouxe aqui, estou usando aqui para mostrar para vocês, mas espetacular. Eu tô apaixonada e num cuidado que vocês não imaginam. Maravilhoso. Obrigada, Passione. Um beijo. Lenoca, que lindo ver, que eu acho assim, a evolução não foi só do João. Eu de fora, de vê-lo tão bem, ele foi no aniversário do meu filho, brincou tão bem com as outras crianças, se divertiu. Mas assim, ninguém que não conhece o João iria olhar para o João e achar que ele pudesse ter algum diagnóstico. E isso é tão gratificante, porque assim, eu conheço essa luta de vocês, eu vejo o quanto vocês se dedicam para que ele seja essa criança funcional e que, né, futuramente seja esse adulto funcional. Então, de vê-lo naquele dia completamente funcional, me encheu de orgulho de vocês, enquanto pais, me encheu de orgulho dele, porque ele vence as limitações dele também todos os dias, né? Então não é só vocês que evoluem enquanto pais, enquanto seres humanos, mas ele consegue trabalhar as limitações dele até no provar o doce de leite, que é algo difícil para ele. E ele vai lá e tenta, então é uma evolução, né, que ele mesmo vai construindo diariamente, subindo esse degrauzinho, né, todos os dias. E vai acontecer, obviamente, da desorganização dele em vários outros momentos, mas que ele consiga lidar com elas cada vez mais e que precise menos de vocês para se organizar de novo. É isso que eu desejo. Parabenizá-los novamente, Cauê e Lena. E eu tenho certeza que o João é quem é hoje, porque tem vocês. Eu queria falar duas coisinhas. A gente sabe que na hora das crises, eu te disse, toda a crise do João para mim vai ser o meu chão, né? Assim, eu vou ficar mal. Mas a gente sempre tem que lembrar que vão ter dias bons e dias ruins, assim como na vida de qualquer pessoa. Nem sempre a gente vai ter dias bons, totalmente bons e nem totalmente ruins, né? Então, são dias e a gente tem que respirar e voltar. E se toda mãezinha e paizinho puderem fazer
Apesar de eu não gostar disso, de falar mãezinha nem paizinho. Eu também. Mas, se vocês puderem fazer terapia, é muito importante. É verdade. É verdade. Pra gente poder conseguir se muita equilibrar. coisa para lidar, né? É muita coisa para lidar. E você, e já foi pauta algumas vezes daqui da gente falar que você precisa estar bem para você entregar o seu melhor, né? Nesse dia a dia. Uhum. Se você não tá bem, se essa máscara de oxigênio não for primeiro em você, a gente pira. Exatamente. E tudo vai desandar, né? Uhum. Então, de fato, a terapia, ela é necessária e importante também, porque vai ser muita coisa para lidar, né? Talvez, e você precisa entender também os teus próprios sentimentos para conseguir lidar melhor com eles. Muito bom, muito excelente dica. Gente, muitíssimo obrigado pela tua participação, por estar aqui conosco, pelo teu compartilhar, pelo teu curtir, porque você sabe que todo esse nosso trabalho, né, de estar aqui, a gente gosta muito de fazer o que a gente faz aqui no nosso Pode Escutar. O sucesso que hoje é o Pode Escutar, a gente só sabe através de você, né? Então a gente só sabe que está sendo legal, que vocês estão gostando através da tua interação. Então, por isso que eu agradeço a tua audiência de sempre, eu agradeço o teu feedback, cada pessoa que vem falar comigo, seja pessoalmente, seja enviando uma mensagem, seja enviando um WhatsApp para falar assim, eu tô adorando, parabéns, muito legal, fala disso, manda uma sugestão, manda sugestão de profissional, manda sugestão de tema, dá esse feedback pra gente. É tão sensacional ter esse teu feedback que faz com que a gente continue trazendo, né, todos esses temas e fazendo questão e amando manter o nosso Pode Escutar no ar uma vez por semana. Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo bate-papo de mãe, mas até a próxima quarta-feira também, que já vai vir mais coisas boas acerca do maternado, desenvolvimento infantil, da nossa saúde, da saúde mental, de tudo um pouco a gente vai falar aqui, mas sempre visando esse nosso bem-estar em família. Muito obrigada e uma ótima semana para vocês. Obrigada, Lena.